Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 717 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui nos ensinamentos de Tiago, esse livro que nos traz tantos ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. Uau! É fantástico! E aqui no capítulo 4, eu vou pegar 2 versículos apenas, porque eles são muito fortes, muito profundos. É o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 4. Depois dele já ter até o versículo 6 falado tantas coisas importantes para nós, ele continua falando assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Né? Tem outra versão diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Outra versão diz assim: obedeçam a Deus. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Gente, esse versículo é tão importante, porque aqui pode estar a chave de toda a vida cristã. A chave do sucesso na vida, na nossa vida, está nesse versículo. É simples. Se você analisar, o que esse versículo diz? Se sujeite a Deus, né? Seja submisso a Deus, honre a Deus, ame a Deus, se humilhe diante de Deus, se ajoelhe, peça a Deus, como ele já vem falando aqui. Sujeite-se à vontade de Deus, que é melhor do que a nossa. Peça para Deus mudar a sua vontade. Se a sua vontade vem de um desejo mau, ele vai saber, ele vai sondar o seu coração, porque nosso coração é enganoso. Então você pode falar: Deus, eu quero estar perto da sua vontade, eu quero estar alinhado à sua vontade, eu quero estar perto de ti. E desde Adão, desde Gênesis 1 e 2, no paraíso, Deus, ele quer isso, ele quer chegar perto da gente, ele quer estar com a gente, ele quer ver que nós estamos obedecendo a ele, né? Ele deu algumas ordens ali para os homens, várias ordens, né, para que o homem fizesse isso, direcionamentos e uma advertência: não faça isso. Então é simples, né? E a segunda parte é também tão importante quanto a primeira, porque o que acontece? Diz aqui: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. As pessoas, elas não têm percebido, muitas vezes, infelizmente, que o nosso inimigo é o diabo. Não é o seu cônjuge, não são seus filhos, não são seus pais, não são as pessoas que perseguem vocês, não são as pessoas que te injustiçaram, não. Essas pessoas, elas fazem parte de um processo de crescimento nosso. Elas fazem parte das provações do dia a dia, das aflições. Elas, às vezes, até estão te ajudando a cumprir o teu propósito. Então, muitas vezes eu vejo pessoas falando: caraca, eu não aguento mais a minha esposa, não aguento mais o meu marido, eu vou sair fora, ele está me atrapalhando. Quem está te atrapalhando não é teu marido, não é tua esposa. Quem está te atrapalhando é o inimigo, é o diabo, que muitas vezes está usando ela. E aí você tem que entender que você não pode lutar contra ele, contra ela. Né? Lá em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra principados e potestades, e sim, a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é física, e sim contra principados e potestades. É uma luta espiritual. E se nós não tivermos esse discernimento, esse conhecimento, essa consciência, nós vamos viver brigando com as pessoas, vamos viver em confusão, em conflito, quando na verdade nós deveríamos viver em crescimento espiritual, nos aproximando de Deus e lutando com as armas certas que Deus coloca para nós. Qual que é uma arma poderosa para destruir a ação do inimigo na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos, também na vida das pessoas que estão ao nosso redor? O jejum. Então, uma forma de resistir ao diabo é jejuando.
Jesus ficou 40 dias, 40 noites só na água, jejuando, e o inimigo veio, e ele resistiu, ele enfrentou na palavra, ele estava forte espiritualmente. Essa é a forma de vencermos, de sairmos, como a palavra diz, mais do que vencedores. Então é importantíssimo. Eu poderia ficar só nesse versículo aqui, mas eu vou ler o próximo versículo também, que tem um pouco a ver com esse versículo 7. O versículo 8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Cheguem perto. Olha aí, uma chave, né? Sujeitar, obedecer a Deus é o que? A gente buscá-lo, buscar essa proximidade, buscar essa intimidade, porque na verdade é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja de nós, que nós o busquemos, que nós desejemos estar com Ele da mesma forma que Ele deseja estar conosco, que a gente busque, que a gente dê esse passo, né? A gente tem que pelo menos abrir a porta. Jesus está à porta batendo ali, né? Apocalipse 3 diz: estou à porta batendo, mas você precisa abrir a porta, você precisa me convidar. Vem Deus, e vai em direção dele também, né? Assim como o filho pródigo voltou à casa do pai, mas o pai também correu em direção ao filho, o filho amoroso, né? O pai ele não saiu buscando o filho lá onde o filho abandonou, o filho se afastou do pai, e o pai ficou ali esperando uma decisão dele. Olha, se você voltar, eu estou aqui de braços abertos. E não importa aquilo que você fez. Às vezes você está se sentindo sujo. Poxa, eu fiz isso, eu pequei, eu errei, eu não mereço. Não é por merecimento. É pela graça de Deus. Eu gosto de ouvir a música todo dia de manhã. Acabei de ouvir ela aqui. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. É uma vontade boa, perfeita e agradável para mim. Mas para a gente viver essa vontade boa, perfeita e agradável, a gente tem que estar pertinho dele. Então ele fala que cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. É uma promessa. Ele não vai virar as costas, né? Como algumas pessoas, né, podem... fui dar um abraço no meu pai virou as costas. Deus não é assim. Ele é um pai amoroso, ele é um pai perfeito, ele não vai fazer aquilo que seu pai natural fez. Eu fui abandonado pelo meu pai, não interessa. Fui abandonado pela minha mãe, não interessa. Tem um versículo na Bíblia que diz, mesmo que você seja abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, eu nunca te abandonarei. Então cheguem, vamos nos chegar perto, nos aproximar de Deus, e Ele se aproximará, e Ele vai abrir os braços, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos acolher. É uma promessa, amém? E nesse mesmo versículo continua, fala assim: limpem as mãos, pecadores. Limpem as mãos, pecadores. Está falando aqui de quê? Santidade. É importante que nós andemos em santidade. Essa é também uma das formas de resistirmos ao diabo, porque o diabo, ele fica ao derredor. Diz aqui um versículo, acho que é lá em Malaquias que fala, né? Não, perdão, é Jeremias 4,14, fala, olha, o inimigo, ele fica ao derredor, procurando uma forma de nos derrubar, como um leão que fica ali ao derredor ali, olhando a presa, uma fraqueza, né? Se você estiver forte, ele não vai te atacar. Por quê? Porque você está fortalecido, você está em santidade. Se você não der uma brecha, ele não vai gastar cartucho à toa, né? Como uma parede. Às vezes você vê uma parede, se ela não tem uma rachadura, a pessoa não vai querer derrubar a parede, mas se ela vê ali uma rachadura, ela vai começar ali, naquela rachadura, começar a abrir, né? Como às vezes a gente dá uma brecha por um pecado que a gente comete, e a gente não corrige, não se humilha, não reconhece, e ali o inimigo vai ali e ele vai aproveitar essa brecha para tentar nos derrubar. Mas se nós estivermos com as mãos limpas e com o coração puro, ele fala assim: vocês que são indecisos, outra versão diz, vocês que são de ânimo dobre, né? Vocês que estão uma hora uma coisa, uma hora outra coisa, purifiquem o coração. Não deixe esses desejos maus entrarem no coração de vocês. Limpa o coração, santifica os pensamentos, alinha os seus pensamentos a Deus. Amém? Essa é a chave. Olha que 2 versículos fantásticos. A chave para uma vida com Deus de sucesso, uma vida em abundância. Então vamos só fazer aqui uma
uma recapitulação, né? Sujeitem-se a Deus, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Essa é a chave. Cheguem perto de Deus, ele chegará perto de vocês. Limpem as mãos. Vamos estar em santidade, buscando a santidade. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vamos purificar nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Amém? Um coração cheio de amargura, um coração cheio de sentimento de injustiça, de tristeza, de raiva. Isso é um terreno fértil para o inimigo vir e criar ali e plantar outras coisas terríveis dentro desse coração. Nosso coração tem que ser puro, tem que ser uma terra fértil para que a semente de Deus caia e frutifique a 100 por 1, 30, 60 e 100 por 1. Amém? Muita coisa, né? 2 versículos fortes, profundos, simples, porém profundos. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por mais uma palavra poderosa. Te agradecemos por este alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, obrigado por esta palavra que veio direto da tua boca, do teu coração. Que encontre um coração fértil, um terreno fértil, para que nós possamos, sim, nos sujeitar a Ti, Deus. Resistir ao diabo, nos chegarmos cada vez mais perto de Ti. Convidamos, Jesus, entra. O Senhor está à porta batendo, entra, abrimos a porta do nosso coração, entra, ceia conosco, tenha intimidade conosco. Vem sobre as nossas vidas, queremos receber a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas e como amigo, como irmão, como primogênito. Seja o nosso modelo, seja a nossa referência. Vem, Espírito Santo, muda os nossos pensamentos, muda os nossos sentimentos, alinha as nossas vontades à vontade de Deus. Amém? Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.